Olá, boa tarde, graça e paz. Hoje nosso 10º dia dessa campanha, desse propósito de jejum de 21 dias de oração para liberação. E hoje quero falar novamente a respeito do Marcos capítulo 7, versículo 31, aquele homem que foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. Anteriormente nós falamos sobre a liberação da audição, o efatá, abra-te. E hoje vamos falar a respeito da liberação das palavras, liberação da boca. Diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, ao mar da Galileia e a região de Decápolis, ou seja, aquelas 10 cidades gentílicas, 10 cidades gregas gentílicas. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. A palavra de Deus nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza vai comer dos seus frutos. Nós vemos também um outro personagem que falou que ele não era eloquente, que estava dando desculpas para Deus, para não fazer a obra. Só que ele precisava falar, ele precisava liderar o povo, precisava comunicar aquilo que Deus iria falar para o povo. Esse personagem é Moisés. Ele fala assim: eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Não que ele fosse gago, mas é que ele falou que ele tinha dificuldades de estar se comunicando. E nisso nós vemos que depois em Atos, vemos ali que Estevão vai falar sobre ele, falando que ele era poderoso em palavras e obras. Então, se ele era poderoso em palavras e obras, e está falando isso antes dele ser chamado por Deus, então está falando naquela questão quando que ele estava no Egito ainda. Então ele falava bem, ele morava no Egito, ele falava bem e liderava muitas coisas, que ele, como príncipe, tinha várias atribuições para ele fazer. E quando que ele encontra com Deus, ele coloca essa desculpa, mas Deus o leva a um outro patamar, e mesmo que fala assim: olha, Arão vai falar por você para Faraó, e Arão fala, mas só que para que Arão falasse era necessário Moisés falar. Então Moisés, ele começa a falar tudo aquilo que Deus havia falado para ele, e Arão repetia. E algumas vezes nós vemos na Bíblia que quem falou foi Moisés. Depois de um decorrer, Moisés que já fala diretamente com Faraó, porque ele readquire a confiança. Lá no deserto ele foi descaracterizado, ele perdeu essa condição de poder falar, porque ele ficou muito tempo afastado das pessoas. Então ele voltava para casa de vez em quando e ficava mais tempo no deserto com as ovelhas. Então no deserto ele perdeu essa característica de falar, de estar se comunicando, de estar declarando as palavras. E muitas vezes na nossa vida nós também perdemos essa característica de falarmos corretamente e falarmos aquilo que nós estamos ouvindo de Deus. E aí nós voltamos para esse homem que Jesus cura. Aquele homem era surdo, ele não conseguia ouvir. E quando que os ouvidos dele se abrem, ele também consegue falar. Jesus, ele coloca saliva na língua dele e declara ali, efatá, que se abram. Então abra os ouvidos e que essa língua seja destravada agora, seja liberada. E ele começou a falar novamente. E é interessante, vou até mandar para vocês também um texto aqui que fala a respeito da saliva, que diz que a saliva é sangue filtrado.
Então há o elemento água, existe mais água do que no próprio sangue, mas é como se fosse um sangue filtrado, então existem elementos do sangue ali também. E nós vemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus Cristo é que nos liberta, o sangue de Jesus Cristo é que nos traz liberação, e o sangue de Jesus Cristo dá testemunho nos céus para que seja o maligno, o acusador, ele seja calado e não tenha mais argumentos de vir contra as nossas vidas. É o sangue de Jesus Cristo que dá esse testemunho ali. Então é pelo sangue de Jesus que nós somos curados, que nós somos libertos, e em nome de Jesus, assim como aconteceu com esse homem, que teve a sua língua liberada, assim como aconteceu, nós vemos que Moisés, ele tem aquele encontro com Deus, ele tem a sua língua liberada. Nós vemos um outro exemplo também de Isaías, que o anjo toca com uma tenaz e purifica a boca dele, a língua dele, e ele começa agora a declarar as coisas novas de Deus, um ministério profético transformado e a vida dele transformada. Então também nós vamos ter essa liberação nas nossas palavras, porque muitas vezes nós temos usado nós não conseguimos falar aquilo que é correto, aquilo que vem de Deus, nós não conseguimos nos levantar para declarar uma bênção muitas vezes, e quantas vezes a nossa palavra é palavra que vem trazendo peso para nós mesmos, peso para as outras pessoas. Quantas vezes nós somos pessoas negativas e falamos daquilo que está cheio no nosso coração, falamos de negativismo, liberamos isso, mas o Senhor, Ele quer trazer cura, quer trazer uma liberação para que as tuas palavras, para que as nossas palavras sejam palavras de vida, palavras que vão trazer vida. Aonde quer que nós chegarmos, nós declaramos a palavra, e na autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo também, haverá curas, transformações através da liberação da palavra correta, que a nossa língua seja curada, a nossa língua seja livre de todos esses empecilhos que tem de nós falarmos as coisas corretas e profetizarmos aquilo que é bom, e que a nossa língua comece a ser totalmente solta nesse caso, e que aquilo que é maligno, aquelas palavras negativas sejam travadas da nossa língua, e começamos a usar a nossa boca para louvar a Deus, para louvar a Deus, e abençoar as pessoas, e abençoar a nós mesmos, em nome de Jesus. Que hoje também venha esse efatá sobre a sua vida, que haja essa liberação, e que seus ouvidos foram abertos, agora sua língua seja descravadas para louvar a Deus, para engrandecer e para decretar também palavras de vida por onde quer que você for, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, ó Deus, porque essa é a tua vontade para conosco. Que neste momento toque, Senhor, na língua, na boca de cada um. Toca, Senhor, como o Senhor fez com Isaías. Senhor, que sejamos purificados no nosso falar e com o nosso coração, como que nós vimos ontem, Senhor, dessa palavra, nosso coração purificado. Então a nossa boca vai falar daquilo que está cheio o coração, mas ela precisa ser descravada para isso. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso vocabulário seja transformado, que a nossa palavra seja como a tua palavra. Nós alinhamos a nossa boca com os céus, com a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, e da nossa língua vai sair vida, vai ser produzida vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Toque agora, que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha tocar também nos nossos lábios, na nossa língua, que haja liberação, e assim como Moisés, nós sejamos capacitados para fazer a tua obra, Senhor. Todos os empecilhos saiam, e nós vamos declarar os teus decretos no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que haja liberação na vida de cada um agora, a bênção de Deus, palavras boas, palavras de bênção
sobre cada um, na vida de cada um, e vai sair da boca de cada um palavras de bênção, palavras de construção, palavras de transformação, palavras que vão consolar, que vão estar edificando pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.